Graça e paz a todos, amém? Eu tenho algo para falar nesse dia. Eu tenho uma opinião contrária sobre o crente fazer teologia. Eu acho que o crente não tem que fazer teologia, não. Eu acho que o crente não tem que estudar sobre Deus, não. E muitos aí vão me criticar, vão falar que eu estou errado. Não tem problema nenhum, a opinião contrária é válida. Eu tenho uma opinião acerca do reino. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa está fazendo curso de teologia e está aprendendo algumas coisas sobre tempo, sobre geografia, está aprendendo algumas coisas sobre costumes daquele tempo, costumes que eram para aquele tempo. E eu achei interessante que está aprendendo sobre isso, mas não está aprendendo sobre Deus. Está aprendendo sobre a letra, mas não está aprendendo sobre o Espírito. Porque para aprender sobre o Espírito, tem que viver em Espírito. Daqui a um tempo, muitos vão se levantar dizendo que a Bíblia está desatualizada, como já está acontecendo, né? Que a Bíblia está desatualizada, que precisa ser atualizada. É porque tem muita gente lendo o contexto literário e tem pouca gente vivendo o contexto espiritual. A Bíblia ela se renova todos os dias. Eu posso trazer uma mensagem aqui acerca de qualquer texto da Bíblia e vai vir um outro pastor, vai trazer uma outra mensagem num outro sentido, com uma diferença ali para aquela situação a qual a igreja dele ou a qual aquela pessoa que está ouvindo está precisando, não porque ele quer passar aquilo, mas porque o Espírito vai direcionar naquilo dentro do texto, do mesmo texto. Por que isso? Porque a Bíblia não é literária, ela é espiritual. Aquele que lê ela literária, aquele que apenas lê, ele está baseado dentro do versículo que diz que a letra mata e o espírito vivifica. Se eu só leio e aprendo do que está escrito, eu estou só lendo um livro de história. Mas quando eu leio, aprendo o que está escrito e vivo o que o Espírito está transmitindo, eu estou sendo vivificado pelo Espírito. Eu estou sendo conduzido. Claro que, por exemplo, Deus hoje, não é que ele não vá abrir o mar, mas existem outros mares que ele está se abrindo sobre a sua vida. Aí eu tenho que conjecturar, trazer algo da atualidade. Está adaptando a Bíblia? Não, negativo. Até porque, se você tiver fé, o mar vai se abrir. Se você tiver fé no dia de hoje, o mar vai se abrir. O problema é que tem muita gente crendo e pouca gente vivendo a plenitude do Espírito. A Bíblia diz que creres tu em Deus, fazes bem, porque até o diabo crê e treme. Tem muita gente que crê em Deus. Tem muita gente crendo em Deus. Só que é uma fé sem obediência. E essa fé sem obediência, ela é a mesma fé que a do diabo. Ela é a mesma fé que o diabo. O diabo sabe que Deus existe, o diabo conhece Deus, mas não obedece. Assim como muitos cristãos hoje, muito crente hoje, que estão dentro de um ambiente, mas não estão dentro de Deus. A Bíblia nos ensina a voltar para a origem. A minha e a tua origem é Deus. Nós fomos gerados nele, para ele e por ele. O problema é que nós estamos voltando, só não sei para onde. Nós estamos voltando sem destino, sem uma paternidade, sem um destino. Nós estamos voltando para lugar nenhum. Porque hoje só se há adoração na igreja se tiver um ministério de louvor cantando. Hoje as palavras ministradas nos altares são mais palavras exibicionistas do que palavra transformadora. Não são palavras que estão transformando vidas, até porque a maioria dos ministros que estão no altar não estão vivendo o que está pregando. Está só se exibindo para mostrar o quanto sabe fazer, mas não deixando revelar aquele que o fez, aquele que é e que há de vir. Os altares hoje estão precisando de filhos que manifestem a glória do Pai para fazer a criação parar de clamar. Porque tem muita criação clamando porque está faltando filho, manifestando.
Tem muito filho que no lugar da manifestação está criando exibição. Eu sou muito crítico. Então por isso que eu falo, não adianta aprender teologia se você não conhecer a verdade. Não adianta conhecer teologia se você não está disposto a andar em espírito, em obediência ao Deus Todo-Poderoso. Não basta conhecer a palavra, eu tenho que viver ela. Paulo, quando era Saulo, Paulo aprendeu com o melhor, Gamaliel, aos pés de Gamaliel. Mas vou te falar uma coisa, ele estava aprendendo com o melhor, mas estava fazendo errado, porque ele ainda não tinha tido um encontro com a verdade. Atos 9 fala que Paulo estava indo para Damasco, e ali ele se encontra com Jesus, que é a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, amém? Então Paulo agora está no caminho, mas sem verdade. Sabe por quê? Paulo está indo na direção certa com o objetivo errado. Aí ele se encontra com a verdade. Agora ele é transformado e renovado pelo Espírito. Não é só mais letra, agora tem um Espírito. Ele continua indo na mesma direção, mas agora com um objetivo diferente. Em vez de gerar morte, agora ele vai gerar vida, e vida com abundância. Tá entendendo? Tem muito crente aprendendo teologia, mas vivendo de maneira errada. Vivendo de qualquer maneira. Tá entendendo que não dá? Tá entendendo que viver o reino dos céus dessa forma não tem condições? Paulo, ele precisou ter um encontro com a verdade para entender que o que ele aprendeu era só letra, mas o que ele ia viver dali para frente agora seria o Espírito do vivo Deus sobre ele. Então, olha, um amigo falou que dentro do curso que ele está fazendo, tem muita coisa que não é para ser usada. Olha, para mim de Gênesis e Apocalipse eu preciso usar tudo. Ah, vai usar as leis de Levítico? Vou. Dentro de um contexto espiritual. Vou usar toda ela. Sacrifício de filho, que nem está sendo falado em Levíticos lá, que está sendo falado nas leis. Pois bem, filho na Bíblia, meu querido, minha querida, ele fala de algo que está sendo gerado, de projetos, de sonhos. E tem coisa que eu estou gerando dentro de mim que precisa ser sacrificado, que precisa ser renunciado. E aí, como é que eu não uso Levíticos? Eu uso Levítico. Eu uso o sacrifício, eu posso usar o sacrifício de Abraão. Quer entender o sacrifício de Abraão? Preste atenção numa coisa. A Bíblia diz que Deus, ele pediu um sacrifício a Abraão. Deus pediu um sacrifício para Abraão. E Abraão, no outro dia, Abraão se levantou, preparou a lenha, preparou o animal, preparou o filho, chamou teus servos e foi. Quando Abraão chega de frente do lugar do sacrifício, ele vira para o teu servo e fala aqui, fica aqui que eu e o menino vamos ali adorar. E Abraão sobe. E no lugar do sacrifício vem a provisão, que vem o cordeiro. Então vamos lá, tem algumas coisas que eu quero pegar dentro desse texto. A primeira coisa que eu quero pegar é, Deus pediu sacrifício para Abraão. Abraão era um homem que tinha condição, tinha servo. Mas Abraão se levanta e ele mesmo prepara o sacrifício. O problema é que tem muita gente hoje que tem condição e não prepara o sacrifício. Sacrifício sem preparo não é sacrifício, sabe por quê? O maior sacrifício não é o que você vai fazer. É a renúncia que você está fazendo dentro de si e não o que você está fazendo fora. Não adianta dar dízimo, dar oferta, se você não consegue renunciar ao seu eu aí dentro. Não adianta ir para o templo, falar que você adora, se aqui dentro está dividido, está prostituído, está corrompido, está disturpado. Então Abraão agora ele já começa o sacrifício dele, ele mesmo renunciando, ele mesmo preparando tudo para o sacrifício. Começa a preparar o interior para o sacrifício, porque a passagem está falando sobre isso. Então aí agora Abraão continua. Lá na frente, Abraão vira para o servo e fala, fica aqui, que eu e o menino vamos adorar. Entende que Abraão não conduziu um sacrifício, Abraão conduziu uma adoração. O meu e o teu problema é justamente esse. É que quando Deus pede para renunciar a algo, é pesado, é fardo. Deixar algo que Deus está pedindo é pesado para você, porque você não adora. Você não é um adorador. A Bíblia fala que ele está em busca dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade.
O problema é que ele não está encontrando um adorador porque você não é um adorador. Você não tem adorado em espírito, você não tem adorado em verdade. Porque na hora que pede um sacrifício, você conduz o sacrifício, você não conduz a adoração. E esse é o grande erro da humanidade. Esse é o grande erro de quem crê. De quem crê. Esse é o grande erro. Abraão sobe para adorar, ele não sobe para sacrificar. Quem sobe para adorar tem provisão no sacrifício. No lugar do sacrifício tem provisão de Deus. Sabe por quê? Porque não era sacrifício, era adoração. Vai descer. Vai descer com a tua adoração, vai descer com aquilo que tu subiu para adorar, mas se subir com fardo pesado, com fardo pesando nas suas costas, vai descer com sacrifício e vai chorar. Então, a Bíblia refere-se ali, não é só naquele tempo, tinha coisas, agora eu vou entrar no contexto teológico. Deus ali, ele estava querendo acabar com o sacrifício de criança, porque até aquele momento se falava de sacrifício de criança. Existia o sacrifício de crianças. Então até aquele momento Deus ali estava desconstruindo uma mentalidade que disturpada. Deus estava trazendo agora à tona o sacrifício de Cristo, que seria o único sacrifício aceito, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro Imaculado. Então assim, olha, é muito bom estudar teologia quando você está disposto a se entregar para o Espírito. Não faça algo que você não tem entendimento espiritual, maturidade espiritual. Não faça algo que você ainda é menino. Não coma um alimento com tutano, um alimento com consistência enquanto você é menino. Você não vai crescer porque estudou teologia, você vai crescer quando você se entrega no Espírito. Primeiro se entrega no Espírito, amadurece espiritualmente, para depois querer crescer naturalmente. Porque fazer teologia é crescimento natural. Se entregar no Espírito é crescimento espiritual. Não é crente menino quem está se entregando no Espírito, é crente menino quem conhece a letra, mas não conhece o Espírito. Deus, ele não deu um livro para Moisés estudar. Deus, ele se entregou para Moisés, para que Moisés pudesse fluir nele e ele pudesse fluir através de Moisés. Tá entendendo? Ele não chamou alguém entendido, ele chamou alguém que ia se permitir ser conduzido. O problema é quando você entende muita coisa, você quer conduzir e não ser conduzido. Quando você conhece a palavra de Deus no profundo, na teologia, na genealogia, na geografia, escatologia, hermenêutica, não sei mais o que. Quando você conhece, você para de ser conduzido e começa a querer conduzir. Deus não está te chamando para conduzir nada, Ele está te chamando para ser conduzido. Quer ver uma coisa? Davi, ele deu o melhor dele para buscar a presença de Deus que estava na casa de Abinadab. A Arca da Aliança estava na casa de Abinadab. Davi deu o seu melhor para buscar. O melhor de Davi não era o que Deus queria. O melhor que Davi estava pretendendo dar não era o que Deus queria. O que Deus queria de Davi, de melhor, era a entrega dele. E só há um jeito de se entregar para Deus. Não é dando o que você tem de melhor aqui fora. É dando o que você tem de melhor aqui dentro, o seu eu. Tem muita gente dando coisas aqui fora para Deus. E Deus está pedindo coisas aí de dentro. As suas coisas de fora só vão ter valor para Deus quando as coisas de dentro for toda dele. Pega isso no teu coração. Quando tudo dentro de você for dele. Quando tudo dentro de você for para ele. Aí vai ter valor o que você tem fora. Porque enquanto você só dá o que está fora, não tem valor nenhum para Deus. Então Davi vai buscar do jeito dele. Davi vai buscar todo errado. Sabe o que acontece? Quando você vai buscar Deus todo errado, não é todo errado de pecado, não. É todo errado sem permitir que ele te conduza. Eu vou te explicar. Davi vai buscar do jeito dele. Melhor carro, melhor boi. No meio do caminho morre o amigo de Davi. No meio do caminho morre. Davi larga a presença. Todas as vezes que você busca do teu jeito,
a presença de Deus, ela morre da tua vida, não é porque Deus morreu, é porque você abandona. Você abandona no meio do caminho. A presença que você abandona hoje, alguém está pegando, e alguém está crescendo, e alguém está fluindo. Existe um direcionamento para se carregar a presença de Deus, não é de qualquer jeito não. Existe um direcionamento de Deus para a tua vida. A arca construída sem o direcionamento de Deus, ela ia naufragar antes mesmo que o dilúvio chegasse. Nem do papel ela saía. A arca só foi construída porque teve um relacionamento, uma intimidade, um envolvimento. Teve alguém ouvindo a voz de Deus naquilo que estava fazendo. Teve alguém se envolvendo naquilo que Deus estava fazendo, em comunhão com Ele. Tinha um direcionamento, estava lá atrás. Você volta em Deuteronômios. Você vai entender como que se tinha que transportar a arca da aliança. Eram 4 sacerdotes ou levitas, um em cada ponta. A arca tinha que ser levada no ombro. Por que Davi foi levado daquele jeito? Se Deus já tinha dado um direcionamento de como seria. Tem coisas na tua vida que não está dando certo, porque em vez de seguir o direcionamento de Deus, você está seguindo o teu. Para de seguir aquilo que você quer e começa a seguir o que Deus está te direcionando. Por mais dolorido que seja, por mais doloroso que seja, abandona aquilo que você entende e mergulha naquilo que Deus quer te fazer entender. Então Davi agora, ele escuta que a casa de alguém está sendo ricamente abençoada. A casa de Obed-Edom está sendo ricamente abençoada. Davi então ele volta para buscar a presença, só que agora ele não volta do jeito dele, ele volta do jeito de Deus. A única coisa que ele acrescenta do jeito dele é o sacrifício. Davi agora traz a arca com os sacerdotes. A cada 6 passos Davi sacrifica um boi. Preste atenção, 6 fala da criação do homem. Davi agora fala que está sacrificando o serviço, está sacrificando o seu eu. Davi agora ele revela a renúncia no sacrifício dos bois, mas faz da maneira certa, daquilo que Deus direcionou ele. E ele traz a arca da casa de Obed-Edom. Sabe qual é o barato? 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. 3 meses na casa de Obed-Edom e foi ricamente abençoada. Sabe por quê? Querido, querida, preste atenção numa coisa. Obed-Edom, quando Davi buscou a arca da aliança, Obed-Edom não ficou com a casa que foi ricamente abençoada. Ele ficou com a presença que era dona da bênção. Pegou aí no seu coração? Tem muita gente trocando o abençoador pelas bênçãos. Obed-Edom largou as bênçãos e seguiu o abençoador. Ele foi embora para Jerusalém, junto com a arca. Davi levou a arca. Preste atenção, gente. O segredo está em carregar a presença da maneira que Deus conduz, não da maneira que você quer. Hoje tem muito evento gospel, tem muita coisa, tem muito atrativo para você, mas Deus tem algo individual contigo. A glória de Deus vai descer sobre a tua vida quando você entender o que Ele tem para você e com você. Mas você só vai entender isso se você abrir os teus olhos espirituais, os teus ouvidos espirituais para ouvir e obedecer. Se atentamente ouvires a tua voz e obedecer. Eu gosto desse louvor e diz assim: o deserto será então mananciais. Pega isso no teu coração. O deserto será manancial na tua vida se você parar de andar na letra e começar a andar no espírito. É bom crescer em graça, é bom crescer em sabedoria, sim, mas é muito melhor crescer e fluir no espírito. Amém? Deus abençoe a tua vida. Pega essa palavra, guarda no teu coração. Ou melhor, essa frase não é legal não. Pega essa palavra e leva para a tua vida. Quem guarda não pratica. Amém? Leva para a tua vida e vive ela. Vive ela e seja um referencial do céu aonde você estiver implantado. Amém? Deus abençoe.